Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos fazer aqui uma aula um pouco diferente, não iremos fazer questões, mas sim vamos tratar do assunto de introdução ao direito constitucional. Aqui no canal, muitas vezes a gente faz vídeos para um público em geral, né? Aqueles que já estão dentro da área de concursos, né? Basicamente a gente é focado nessa área de concurso por causa das questões. Também pode ser pessoas que estão fazendo a graduação ou então aqueles que estão entrando. Porém, esse foco inicial aqui a gente vai ter com esse povo que está começando, né? Existem muitas pessoas que estão iniciando a vida tanto na graduação do direito e também quanto na vida dos concursos públicos, né? E essas pessoas vão estudar direito constitucional. Por quê? Constitucional faz aí, vamos colocar aí 80% dos concursos vão ter direito constitucional, né? Todos esses concursos basicamente da área administrativa, alguns também de contabilidade, direito é 100%, né? Todos aqueles que têm direito ou guardam noções de direito, né? Vai ter ali direito constitucional. Então, é uma disciplina no qual a gente tem que ter um foco ali, tem que ter uma dedicação para os nossos concursos públicos. Então, pensando nisso, eu vou trazer aqui uma aula, né? Na verdade, serão algumas aulas, né? Elas vão ser colocadas em partes, né? Até porque não dá para a gente trazer todo o conteúdo num vídeo só, porque senão ele ficaria muito longo, né? Aqui a gente não vai aprofundar nenhuma temática, porque esse não é o intuito, já que é uma introdução, mas a gente vai fazer ali um apanhado de resumos de cada tópico para trazer um entendimento melhor, né? Até porque a gente vai introduzir o direito constitucional para vocês, tá? Bom, então antes da gente começar o vídeo, não se esqueçam de deixar o curtir, isso ajuda muito o canal, se inscrevam também, né? Quem não for inscrito ainda no canal, se inscrevam, ajuda bastante o nosso canal. E também eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um link para o nosso e-book, tá? O nosso e-book gratuito com questões comentadas de direito constitucional, questões essas de concursos públicos, no qual a gente comenta ali essas questões, traz bastantes detalhes em relação às questões. Isso pode ajudar aí alguém que está com alguma dúvida, tá, pessoal? É de graça, podem acessar o link e baixar este e-book, tá? Então, vamos aqui para o nosso vídeo. Então, iniciando aqui a nossa parte de introdução ao direito constitucional, vamos ter a seguinte pergunta, né? O que é direito constitucional? Tá? A definição do direito constitucional, a gente vai fazer o uso de uma definição, né, um conceito do professor José Afonso da Silva. De começo, ela pode ser até um pouco, como posso dizer, mais densa, porém a gente vai aí tratando um pouco e tirando essa densidade desse conceito, mas para início de conversa, para a gente não sair muito fora do nosso objetivo do direito constitucional, vamos focar num conceito já dentro da área. Então temos o seguinte: configura-se como o ramo do direito público, tá? Ramo do direito público fundamental por referir-se diretamente à organização e ao funcionamento do Estado, a articulação dos elementos primários do mesmo e o estabelecimento das bases da estrutura política. Bom, com relação a esse conceito, isso significa que o direito constitucional é uma parte muito importante do direito público fundamental. Por quê? Porque ele lida diretamente com a organização do Estado, funcionamento do Estado, os elementos primários do Estado e o estabelecimento das bases da estrutura política. Bom, a organização do Estado, ou seja, como o Estado ele é estruturado, quais são os seus órgãos, como eles funcionam junto. Já o funcionamento do Estado vão ser como as diferentes partes do Estado trabalham, quais são as suas responsabilidades e como elas se relacionam umas com as outras. Já os elementos primários do Estado, isso vai se referir aos componentes que são essenciais ao Estado, como os poderes executivo, legislativo e também o judiciário, e como eles vão se relacionar entre si.
E por último, a gente tem as bases da estrutura política, que isso significa que o direito constitucional ele vai estabelecer as regras básicas, tá? As regras básicas sobre como a política ela deve ser organizada e também conduzida dentro de um país. Bom, avançando, vamos ter que falar um pouco sobre os ramos do direito. Como a gente falou que o direito constitucional ele faz parte do ramo do direito público, temos que falar um pouco. O que é o ramo do direito público? O direito público é um grande ramo de normas que possui natureza pública, na qual o Estado ele vai atuar com o seu poder, por ser um tema de relevante caráter social e organizacional da sociedade. No direito público, vamos ter aqui, deixa eu trocar aqui a caneta, a principal característica do direito público vai ser a existência de uma relação vertical, tá? Então, aqui no direito público, vocês pensem em uma relação vertical, no qual a gente vai ter o Estado no topo e o particular aqui na base. Tá? Então, quando vocês pensarem em direito público, né, todos os ramos do direito público, pensem, a principal característica do direito público vai ser o Estado no topo e o particular na base. E dentro desta relação jurídica não pode faltar a questão da hierarquia. Dentro do direito público tem que ser demonstrado a hierarquia, tá? Hierarquia entre o Estado e o particular. Por exemplo, um policial ele tem o dever de aplicar a lei e manter a ordem pública, o que vai implicar que ele pode tomar medidas coercitivas contra um cidadão se necessário, como fazer uma prisão em flagrante, por exemplo. Nesse contexto, a autoridade aqui do Estado, representada na figura do policial, vai estar hierarquicamente acima dos direitos individuais do particular. Tá? Esse é um exemplo no qual a gente vislumbra uma hierarquia entre o Estado e o particular. Já um exemplo que esta hierarquia não existe, né, para a gente ter um pouco mais de noção sobre essa parte, que não existe uma hierarquia entre o Estado e o particular, é quando existe um contrato de compra e venda de um bem público, tá? Um bem público entre o Estado e um cidadão. Neste caso, ambas as partes elas vão estar em pé de igualdade perante a lei e vão negociar os termos do contrato. Então, por isso que é interessante quando em uma situação você vislumbra esta hierarquia entre o Estado e o particular, tá? Não é só não gravem somente a ideia de que existe aqui no direito público uma relação do Estado com o particular, tá? Tem que existir essa questão da hierarquia. Só para a gente analisar um pouco mais sobre essa parte dos ramos do direito, também vamos ter dentro da divisão dos ramos do direito, vamos ter o direito privado, que ele visa disciplinar as relações interindividuais e também os interesses privados. Aqui, no direito privado, vamos ter a característica principal como sendo uma relação entre particulares, deixa eu colocar aqui, uma relação entre particulares na horizontal, tá? Então aqui a gente vai ter um particular e aqui a gente vai ter outro particular. Eles estão em pé de igualdade, tá? Deixa eu colocar aqui que vai ser igual, tá? Eles vão estar em pé de igualdade, tá? É a mesma coisa que a gente falou anteriormente no exemplo do contrato de compra e venda. Num contrato de compra e venda, os dois particulares eles estão em pé de igualdade e eles vão estabelecer determinadas normas para colocar nesse contrato para fazer a compra e a venda. Beleza? Também vamos ter um outro ramo do direito que é mais atual, tá? Esses dois aqui, o direito público e o direito privado, eles estão mais dentro da doutrina clássica. Já a doutrina mais moderna, mais contemporânea, a gente já tem o direito difuso. E o que seria o direito difuso? Ele vai tratar sobre os direitos transindividuais, ou seja, aqueles direitos que ultrapassam a esfera de um único indivíduo. Tá? A gente pode citar aqui
ramos como direito ambiental, né? O ambiente ele vai ultrapassar a esfera de um único indivíduo, né? O meio ambiente ele é, vamos dizer assim, de competência de todos, não só do Estado ou só de uma pessoa, mas de toda a população, não só a população que vive hoje, mas a população futura. Por isso que diz isso, vai transcender a população de hoje, né? Ultrapassa a esfera de um único indivíduo. Mas também temos o direito do consumidor, né? Dentro dessa área também do direito difuso, que vai ultrapassar, perceba, a esfera de um único indivíduo. Ele vai atuar em várias pessoas, tá? Então, dentro desse direito difuso, né, rapidamente aqui, trata dos direitos transindividuais, né? Eles vão ultrapassar a esfera de um único indivíduo. Depois eu coloquei aqui uma tabela no qual a gente tem o direito positivo e aqui a divisão entre os ramos do direito, né? Direito público, direito privado e direito difuso. E aqui as disciplinas, né? As áreas, melhor falando, que fazem parte desses ramos. Então aqui do direito público a gente tem direito constitucional, administrativo, tributário, processual, penal, eleitoral, militar e também dentro do externo a gente tem o internacional público. No interno vamos ter o civil e o comercial. No interno vamos ter o trabalho, previdenciário, econômico, consumidor, ambiental, tá? E no externo vamos ter o direito internacional privado. Uma outra observação interessante em relação a essa parte dos ramos do direito é que os ramos de direito, eles são assim divididos para uma melhor didática e um melhor estudo, tá? Porque lembrem-se, o direito ele é uno, ele está dentro de uma esfera única, mas ele é dividido assim para a gente ter uma melhor didática, um melhor estudo de cada área, né? Mas eles fazem partes de um todo, tá? Eles fazem parte aqui do direito positivo, tá? Seguindo, vamos ter aqui o objetivo do direito constitucional. Então, qual que vai ser o objetivo do direito constitucional? Primeiramente, vamos ter a análise das normas e princípios constitucionais. Aqui vai existir uma análise de normas e princípios que são estabelecidos na Constituição de um país. Entender qual é o seu significado, a aplicação dessas normas, como os direitos e deveres do cidadão, a estrutura do governo, a organização dos poderes e entre outros aspectos que vão ter esta análise. Depois vamos ter a relação entre os poderes do Estado, né? Como a gente viu, vai visar aqui compreender os poderes do Estado, né? Como o legislativo, o executivo e também o judiciário, tá? Vão entender como funciona essa relação entre esses poderes do Estado. O direito constitucional ele estuda como esses poderes são separados e como eles vão interagir entre si também para garantir o equilíbrio e a harmonia do sistema político, chamado freios e contrapesos, né, que a gente vai estudar bastante no direito constitucional. E também vamos ter a proteção dos direitos individuais e coletivos, tá? Uma das funções essenciais do direito constitucional é garantir a proteção dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos. Isso envolve entender como a Constituição ela vai assegurar essas liberdades fundamentais, como a liberdade da expressão, tá? O direito à igualdade, direito à propriedade, entre outros direitos, e como esses direitos eles são protegidos e aplicados pelo sistema jurídico. Bom, depois seguindo, vamos ter qual é a importância do direito constitucional na ordem jurídica. A importância do direito constitucional como base do ordenamento jurídico, vamos ter que o seguinte: imagine a Constituição como sendo aqui um mapa de um país. Assim como esse mapa nos mostra aonde estão todas as cidades, ruas, montanhas, rios, a Constituição ela vai nos mostrar como o Estado ele deve ser organizado e quais são as regras que todos devem seguir. O direito constitucional ele vai servir como um guia que nos ajuda a entender e também a interpretar, né, neste nosso exemplo, o mapa, tá? Tudo. Ele é fundamental porque sem ele o Estado ele não tem direção. Os cidadãos eles não saberiam quais são os seus direitos e também os seus deveres. Seguindo assim, a gente tem qual é a influência do direito constitucional em todas as áreas do direito.
Pense na Constituição como sendo aqui uma árvore gigante. Todas as áreas do direito, como o direito civil, penal, né, tudo aquilo que a gente viu ali no ramo do direito, nos ramos do direito, administrativo, tributário, eles vão servir como galhos, folhas e frutos dessa árvore. O direito constitucional, ele vai ser a raiz que sustenta tudo, né? Então, deixa eu desenhar aqui, a gente tem uma árvore aqui, ó, né? Uma árvore muito bem desenhada. Então aqui no fundo, né, no alicerce, na base, a gente tem o direito constitucional, tá? A gente tem o direito constitucional e dele tudo que vai nascer aqui, tudo que vai nascer, os frutos, tá? Os galhos, tudo isso vai surgir a partir do direito constitucional. Tá? Então, a gente tem essa influência do direito constitucional em todas as áreas do direito, né? A Constituição, ela vai dar a base de construção de todas as áreas ali do direito. Tanto é que nenhuma lei do ordenamento jurídico, né, a gente já viu várias vezes isso, como lá nas nossas questões, a pirâmide de Kelsen, no qual no topo aqui está a Constituição Federal. E nenhuma lei que está abaixo, tá? Nenhuma lei que está abaixo pode ir contra o que está falando a Constituição, tá? Isso é influência do direito constitucional, né? A Constituição em todas as áreas do direito, tá? Seguindo, vamos ter a relevância do estudo do direito constitucional para todos os cidadãos, né? O que o direito constitucional ele vai influenciar para as pessoas? Aqui dentro desta área, vamos ter o seguinte, que não se limita apenas a acadêmicos e profissionais do direito, né? O estudo do direito constitucional não vai se limitar apenas a acadêmicos e profissionais do direito. Não é só para advogados e juízes aqui. Todo cidadão ele pode se beneficiar de entender os seus direitos e como o governo funciona. A gente tendo um bom entendimento de como é o funcionamento estatal, a gente pode ter noção de como funciona melhor a política, por exemplo, né? Saber votar melhor, saber o que cada pessoa faz, né? Pessoa que eu digo, um mandatário eletivo, né? Um presidente, um prefeito, um vereador, deputado, né? Tudo isso é tratado aqui dentro do direito constitucional. Também quais são as atribuições de cada poder do nosso Estado, né? O executivo, legislativo, judiciário, tá? Envolve questões relacionadas também aos direitos individuais. Todos têm direitos que devem ser protegidos e entendidos. Nossa Constituição, o artigo 5º, né? Não só o artigo 5º, né? Mas também vamos ter o artigo 7º sobre os direitos sociais, né? O artigo 5º sobre direitos individuais e coletivos, né? Tudo isso é interessante as pessoas entenderem para saber quais são os seus direitos e deveres. Também vamos ter a participação na vida política e social do país, né? Vamos estudar, que é compreender o direito constitucional. Ele vai permitir que as pessoas elas participem melhor de debates e decisões importantes sobre o futuro do país, como falamos sobre o entendimento melhor da política quando a gente falou ali do item primeiro, né? Então, tudo isso é relevante para o estudo do direito constitucional para todas as pessoas, tá? Não só isso, mas dentro aqui da nossa introdução também vamos falar um pouquinho da origem e evolução, né? Até agora falamos sobre colocando assim no espectro geral, a importância do direito constitucional e a sua definição, né? Agora vamos falar um pouco sobre a origem e a evolução, né? Um pouquinho sobre essa parte da origem e evolução. Então, primeiramente, vamos ter aqui alguns antecedentes históricos do constitucionalismo. Lembrando que constitucionalismo, né, é um tema no qual a gente vai estudar essa parte da evolução do direito constitucional, do qual a gente vai estudar sobre constitucionalismo antigo, constitucionalismo moderno e também vamos ter o pós-moderno, né, também chamado de neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo, né? Tudo isso é estudado aqui, é claro, com aprofundamento maior. Então, antes de existirem o constitucionalismo moderno e também o pós-moderno, que é onde atualmente vivemos, né? No constitucionalismo, no neoconstitucionalismo, no constitucionalismo
contemporâneo, antes de existir isso, tivemos várias civilizações e sistemas políticos que já tinham ideias semelhantes sobre como organizar o governo e também proteger os direitos das pessoas. Dentro dessa parte, podemos citar alguns pontos interessantes. Primeiramente, sobre a democracia ateniense. Na antiga Atenas, os cidadãos eles participavam diretamente das decisões políticas através da Assembleia Popular. Eles se reuniam nas chamadas ágoras e podiam votar e propor leis, né? Então aqui a gente tem o início da democracia direta, né? É um pequeno esboço do que seria democracia direta. Por quê? Aqui, neste caso, só votavam os atenienses, não podiam votar mulheres, não podiam votar pessoas mestiças, não podiam votar os mendigos, né, escravos, todas essas pessoas não podiam votar, só podiam votar cidadãos atenienses, ou então aqueles que fossem descendentes de cidadãos atenienses. Tá? Então, por isso que existe esse conceito de democracia direta, porque trazia todos os cidadãos atenienses para participar das decisões políticas. Mas a gente não pode colocar que é uma democracia inteira, vamos colocar assim, porque existia essa repartição entre as pessoas, né? E democracia é o governo do povo, né? O poder do povo. Também vamos ter algumas contribuições sobre as constituições romanas. O Império Romano ele tinha leis escritas que estabeleciam direitos e limites para os governantes, como exemplo da Lex 12 Tabularum, que é a lei das 12 tábuas. Essa lei ela foi um grande marco na história do direito e ela nasceu da insatisfação popular, tá? Que havia com as decisões dos magistrados. Naquela época, magistrado era entendido como mandatário eletivo, tá? E também os juízes romanos daquela época. E também vamos ter o constitucionalismo inglês, tá? O constitucionalismo inglês que aqui tem uma gigantesca relevância dentro do estudo do constitucionalismo. Por quê? Existe o grande marco aqui da era medieval do constitucionalismo, né? Refere-se aqui ao constitucionalismo antigo, em relação à Magna Carta. Deixa eu colocar aqui o nome. Magna Carta de 1215, também chamada de Magna Carta Libertatum, tá? Que foi otorgada aqui pelo rei João, mais chamado, né, na época pelo rei João Sem Terra, tá? Rei João Sem Terra, que representou aqui uma limitação do poder monárquico. Aqui o rei ele estaria pela primeira vez com a sua vontade limitada, né? Então temos aqui primeira limitação do poder do rei, tá? Então aqui a gente teve a primeira ideia da limitação do poder do rei. Lembrando que nesta parte aqui, né, pessoal, nesta parte aqui, e também com essas teorias políticas de pensadores mais antigos, como filósofos Aristóteles e Cícero, no qual eles desenvolveram ideias sobre a melhor forma de governo, e a importância de limitar esse poder dos líderes para proteger os direitos das pessoas, esta época aqui que a gente acabou de falar, trata-se sobre constitucionalismo antigo. Bom, pessoal, seguindo, vamos ter as influências na limitação do poder estatal e também a garantia dos direitos fundamentais. Essas influências históricas elas ajudaram a moldar a ideia de constitucionalismo, que é a crença de que o governo ele deve ser limitado, né? Como a gente falou lá em 1215, Magna Carta Libertatum, ela
trouxe essa limitação ao poder do rei, né? Então, a partir disso, as pessoas elas pensaram em trazer essa limitação ao poder estatal, né? Naquele caso que a gente falou, a antiguidade era o rei. Hoje em dia, a gente tem o poder estatal. Então, limitando esse poder estatal, e as pessoas elas devem ter certos direitos básicos garantidos, que é a parte dos direitos fundamentais. Então, a partir disso, vamos ter a limitação do poder estatal. A partir do que a gente falou lá, né, dessas experiências históricas, as pessoas elas começaram a perceber que era importante estabelecer regras claras para que os governantes e garantir que eles não abusassem do poder imbuído a eles. Isso levou ao desenvolvimento de constituições escritas que definiam as funções do governo e também os direitos dos cidadãos. A partir disso, vamos ter a garantia desses direitos fundamentais. As ideias de filósofos e também os exemplos de sociedades antigas também influenciaram a inclusão dos direitos fundamentais nas constituições modernas. Esses direitos, como liberdade de expressão, liberdade religiosa e também a igualdade, são considerados essenciais para proteger a dignidade e também a autonomia das pessoas em uma sociedade. Em resumo, o constitucionalismo ele se baseia em lições tiradas da história sobre a importância de limitar o poder do governo e proteger os direitos das pessoas. E esses princípios continuam a moldar as constituições e também os sistemas políticos até hoje. Assim, a gente passa então a falar um pouco sobre o constitucionalismo moderno. O surgimento do constitucionalismo moderno nos séculos XVIII e também no XIX. Nos séculos XVIII e XIX, nesse período, muitos países estavam sendo governados por reis e rainhas poderosos, que são os chamados monarcas. Mas algumas pessoas começaram a pensar, uai, espera aí, esses monarcas eles têm poder demais e nós cidadãos não temos nenhum controle sobre esses monarcas. Então, durante esse tempo, surgiu o chamado constitucionalismo moderno. Constitucionalismo moderno. Isso significa que as pessoas elas começaram a escrever leis fundamentais, chamadas constituições, que limitavam o poder absoluto dos monarcas. Essas constituições reconheciam que os indivíduos eles têm certos direitos naturais que são básicos e inerentes a todos nós, como os direitos à liberdade e também à propriedade. Então essa ideia aqui, basicamente, do surgimento do constitucionalismo moderno, ele vai se fundamentar na limitação do poder, neste caso dos reis, né? Os chamados monarcas. E também na ideia de direitos naturais, os direitos que são fundamentais, né? Mais tarde a gente vai dizer direitos fundamentais, direitos humanos, tá? Fundamentais. E também os chamados direitos do homem, lá na Revolução Francesa, do qual iremos falar um pouquinho mais à frente. Então, só apagar aqui, né, que ficou na frente. Então, os exemplos de documentos constitucionais que foram muito importantes dentro deste movimento do constitucionalismo. Então vamos ter primeiramente a Magna Carta, que a gente falou um pouco sobre ela, né, sobre a questão de que ela foi assinada pelo Rei João, né, mais conhecido como Rei João Sem Terra, que concordava em respeitar certos direitos e também limitações ao seu poder. Foi aqui um dos primeiros passos em direção ao constitucionalismo. Lembrando que nesta época aqui não existia Constituição, tá? Constituição. Não existia Constituição, e sim somente leis, tá? Leis ali, ou certos decretos que eram colocados. Não existia a ideia de Constituição. Essa ideia de Constituição, ela foi só aparecer aqui, no chamado constitucionalismo
moderno. Tá? Então ela só foi surgir ali no constitucionalismo moderno, a ideia de constituição. Ou melhor falando, constituição escrita. Só deixa eu apagar aqui. Então, as primeiras constituições escritas, elas foram feitas lá no constitucionalismo moderno, que a gente tem como precursores a Constituição dos Estados Unidos de 1787 e também juntamente com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 na França. Vamos ter a Constituição Francesa. Então, só para a gente ter uma noção, a Constituição dos Estados Unidos, depois deles se cansarem do domínio do reino inglês, né, do rei inglês, os colonos americanos, eles decidiram criar o seu próprio país. Eles escreveram uma Constituição super importante que estabeleceu um governo baseado na separação de poderes e proteção dos direitos individuais. Uma observação em relação a essa Constituição dos Estados Unidos, ela está vigente até hoje, tá? De 1787 até hoje, 2024, ela possui 7 artigos somente, e 27 emendas, tá, pessoal? Passando, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá na França. Durante a Revolução Francesa, o povo francês ele estava cansado com a opressão e queria liberdade, igualdade, fraternidade, que foram os lemas dessa Revolução Francesa. Eles escreveram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, que proclamava direitos básicos para todos os cidadãos, como liberdade de expressão, liberdade religiosa e também igualdade, né? Todos esses direitos que a gente conhece. Então, perceba aqui o surgimento do constitucionalismo moderno, tá? Depois a gente avança um pouco mais, vamos ter a evolução do direito constitucional no século XX e XXI, tá? Então, a evolução do direito constitucional no século XX, houve muitos países que ganharam independência e buscaram aqui democratizar os seus sistemas políticos. Isso levou ao surgimento de novas constituições em todo o mundo, que são basicamente as regras fundamentais de um país. Essas novas constituições, elas refletiam os valores e aspirações das populações recém-independentes e democráticas, que moldavam o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento do direito constitucional. Aqui também, nesta evolução do direito constitucional no início do século XX, também tivemos aqui uma grande mudança no sentido da interpretação dos ordenamentos jurídicos, pois aqui a Constituição ela é a base de todo o ordenamento, sendo que todas as áreas do direito elas vão descender da Constituição, porque não foi sempre assim, tá? Antigamente, quando a gente fala ali do constitucionalismo moderno, só para ilustrar, aqui estaremos no período do neoconstitucionalismo, ou também chamado de constitucionalismo contemporâneo, tá? Então, dentro dessa parte, lá para trás, no constitucionalismo moderno, quando a gente falou no tópico anterior sobre o surgimento dessas constituições escritas, elas não tinham um determinado valor para impor determinadas coisas. Era mais colocado como se fosse uma carta de intenções, né? As constituições mais do constitucionalismo moderno. Já aqui, houve essa mudança. A Constituição ela já tinha um valor aqui. Antigamente, quando eu falo assim, lá no constitucionalismo moderno, em 1787, por exemplo, as leis elas tinham mais peso do que a própria Constituição de determinados países, né? Então, era um sistema legislativo, né? Um Estado legislativo de direito. A partir do século XX, a gente tem aqui um Estado constitucional de direito, porque passa então a todo o ordenamento jurídico a descender da Constituição
e está em prol da Constituição, né? Como a gente disse anteriormente, as leis do país elas têm que estar em sintonia com a Constituição e não ir contra a Constituição, não passar por cima da Constituição. Então, como falamos, estamos vivendo no neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo, que é basicamente essa premissa do constitucionalismo moderno, que existe a limitação do poder estatal, mas a concretização dos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Então aqui o neoconstitucionalismo, em um resumo muito bem resumido, vamos ter a limitação do poder, mais a concretização dos direitos fundamentais, tá? Lembrem-se, a limitação do poder estatal veio lá no constitucionalismo moderno e trouxe aqui mais uma característica do neoconstitucionalismo, que é a concretização dos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição, tá? Então, seguindo, vamos ter também a constitucionalização de novas áreas. O que seria isso? À medida que a sociedade ela vai evoluindo, novas áreas do direito eles vão tornando-se mais importantes e incorporadas também à Constituição. Isso inclui áreas como o direito ambiental, direito do consumidor, direito internacional dos direitos humanos, que estabelece padrões globais para proteger os direitos humanos em diferentes países. Também vamos ter um exemplo que está muito em tela hoje, que é a questão do direito digital, né? Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que trouxe essa ideia de proteção de dados. Inclusive, a gente teve uma emenda constitucional muito recente. Vamos ter aqui a emenda constitucional 115 de 2022, que vai trazer para o rol dos nossos direitos fundamentais o direito à proteção de dados, tá? Então, agora, a proteção de dados é um direito fundamental. Então, essa é a ideia de constitucionalização de novas áreas de direito, né? Essa evolução da sociedade. Essa constitucionalização dessas novas áreas do direito ela é crucial para garantir que os direitos fundamentais, como falamos aqui, eles sejam efetivos em diferentes contextos sociais e também culturais, adaptando-se às necessidades em constante mudança da sociedade. Depois vamos ter a relevância do direito constitucional para a sociedade. Então, como o direito constitucional ele molda a organização do Estado e garante os direitos fundamentais do cidadão. Então vamos ter aqui a proteção dos direitos fundamentais, né? Primeiramente, ele é o guardião dos direitos fundamentais. O direito constitucional é como um escudo gigante aqui que vai proteger os direitos mais importantes das pessoas. Então, imagine direito à liberdade de dizer o que pensamos, ser tratados de maneira justa e igual perante a lei, ter o direito de viver e de possuir coisas. O direito constitucional é o guardião desses direitos. Ele garante que ninguém pode tirar esses direitos de nós e de que todos sejam tratados com respeito e dignidade. Então ele vai aqui estabelecer garantias para que os nossos direitos constitucionais eles tenham aqui a sua fruição, né? No caso, se alguém nos privar da nossa liberdade de ir, vir, permanecer, vamos ter o remédio constitucional chamado habeas corpus, tá? Então, a gente tem aí vários mecanismos dentro da nossa Constituição. A Constituição nos dá esses mecanismos. Também vamos ter o estabelecimento de limites ao poder estatal e a garantia da dignidade humana. Pelo fato, que a gente já falou várias vezes, do Estado ele ser muito poderoso, às vezes pode querer fazer coisas que não são justas. Assim, as normas constitucionais, elas serão como regras que vão dizer o que o Estado pode e o que o Estado não pode. Tá? Essas normas elas vão colocar limites no seu poder, garantindo que ele não ultrapasse os seus limites e interfira nos direitos
privados das pessoas. Além disso, essas normas ainda não garantem que o Estado dê condições, né? Essas normas ainda vão garantir que o Estado ele dê condições e viabilize meios para que as pessoas possam ter uma vida digna, tá? Seguindo, vamos ter a organização e o funcionamento do Estado. Como o direito constitucional ele define a estrutura e o funcionamento do Estado, como a gente já falou um pouquinho antes, o direito constitucional é como um manual de instrução do Estado. Ele diz como o governo deve ser organizado e como ele deve funcionar. Isso inclui quem faz o quê. Então, por exemplo, na nossa Constituição vai ter lá as atribuições do presidente, as atribuições do Congresso, fala quais são as atribuições do Senado Federal, dos deputados, né? Tudo, dos tribunais, das competências dos tribunais, o que julga o que, né? O direito constitucional também estabelece as regras para que esses diferentes poderes eles devem trabalhar juntos e o que eles podem e o que eles não podem fazer, né? Como já citamos anteriormente, a teoria dos freios e contrapesos, né? Cada um dos poderes ali agindo da sua maneira independente e outra hora em cooperação, tá? Também vamos ter como a Constituição ela serve como instrumento de organização e, novamente, né, limitação do poder político, né? A ideia central, né, até o momento aqui, vocês puderam perceber, a ideia central do Constituição, do constitucionalismo, é a limitação do poder, né? Vocês vão ver muito essa ideia de limitação, estudando essa parte de origem e evolução aqui do direito constitucional, tá? Então, um dos principais trabalhos da Constituição é garantir que nenhum poder do governo ele se torne um grande ou muito poderoso que ele vai engolir outro poder. Ela faz isso dividindo o governo em partes, que é o executivo, legislativo, o judiciário, e dando a cada um deles um trabalho específico, né? Cada um tem a sua função, e isso impede que um deles assuma o controle total e evita que o governo ele abuse do seu poder, né? Isso é essencial para que a gente tenha um Estado democrático e não um Estado absoluto, né? Um Estado absolutista em relação a isso. Depois vamos ter a participação cidadã e a democracia. Vamos ter a promoção da participação cidadã. O direito constitucional ele ajuda as pessoas a se envolverem na vida política e social do país de algumas maneiras. Já citamos algumas, né? O direito de votar e ser votado. Todo cidadão ele tem o direito de escolher seus representantes através do voto e também pode se candidatar para ocupar algum cargo político que deseja, né? Claro que para isso ele necessita preencher determinados requisitos que estão colocados na Constituição, mas preenchidos esses requisitos, ele tem esse direito de votar e também de ser votado. Vamos ter o acesso à informação. A Constituição ela garante que as pessoas tenham acesso a informações importantes sobre o governo e também as decisões políticas. Liberdade de associação e manifestação, tá? As pessoas têm o direito de se unir a grupos ou partidos políticos e expressar suas opiniões publicamente, seja por meio de protestos pacíficos, reuniões ou outros meios. É claro que a nossa Constituição também coloca aqui regras determinadas para que isso aconteça, né? Não pode ser qualquer protesto com arma, protesto para abolir crimes, por exemplo, né? Não pode, né? Essas determinadas questões, né? Existem limites para isso, tá? Então vamos ter aqui a importância da democracia constitucional. A democracia constitucional é um sistema político que se baseia em alguns princípios importantes, e esses princípios vão ser a soberania popular, que isso significa que o poder em um país, em uma última instância, ele reside nas mãos do povo, que expressa sua vontade através do voto e também de outros mecanismos populares, tá? Democráticos também, que a gente pode citar aqui, até ação popular, plebiscito, referendo, o que mais aí que a gente tem? A população ela pode fazer um projeto de lei, né? Um projeto de lei que encaminha ali para a Câmara dos Deputados ou para a Assembleia Legislativa de determinado estado ou município em relação a isso,
que eles vão analisar, né? Então tem toda essa parte tanto da democracia indireta, que os governantes são eleitos para decidir em nome do povo, mas também tem mecanismos ali da democracia direta. Por isso que a nossa é uma mista, né? Democracia mista ali em relação a isso. Temos elementos da democracia direta e da indireta, né? Também vamos ter o respeito às regras e procedimentos constitucionais. A Constituição ela vai estabelecer as regras e procedimentos que os governantes e cidadãos devem seguir. Como falamos, né, um mapa ali que tem todas as direções, né, tem o norte no qual o país ele vai seguir e também as regras, direitos, né, como falamos, direitos e deveres para os cidadãos. Então, aqui a gente finaliza a nossa primeira parte dessa introdução ao direito constitucional. Bom, pessoal, então deixem nos comentários sugestões de algum outro tema que vocês querem que a gente trabalhe dentro dessa parte do direito constitucional. Também, se ficou alguma dúvida em relação a essa parte introdutória que a gente trabalhou aqui, lembrando que é uma parte bem geral, né? Só para você ter uma noção em relação do que é o direito constitucional, né? A importância do direito constitucional, né? Todas essas partes a gente aprofundou em alguns pontinhos ali pequenos, né, para você ter uma noção melhor em relação a essas partes, mas isso é melhor trabalhado numa aula específica, no qual demanda bastante tempo em relação a esses temas, tá? Então, não se esqueçam de deixar o curtir no vídeo. Se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda, isso ajuda muito o nosso canal e a gente está produzindo mais e mais conteúdos de qualidade para vocês, tá, pessoal? Não se esqueçam também de baixar o e-book aqui que eu deixei disponível, vai estar o link na descrição do vídeo, tá? E é só acessar, baixar o e-book gratuito ali com questões comentadas, questões de concursos, e pode estar aí suprindo alguma dúvida de vocês, tá, pessoal? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!